O que é que você sabe sobre a psicologia transpessoal? Eu vou fazer uma outra pergunta parecida com essa. Você já ouviu falar sobre a psicologia transpessoal? Você é uma pessoa que cultiva a espiritualidade? Dá para trabalhar a espiritualidade do paciente no trabalho de psicoterapia? Tem contradição? Não tem contradição? Os psicólogos devem trabalhar com a espiritualidade quando atendem os seus clientes, os seus pacientes? É sobre essas questões e sobre muitas outras que nós vamos conversar nesse episódio. O tema central desse episódio é a psicologia transpessoal. E para conversar com a gente sobre isso, eu estou recebendo médico, psiquiatra, clínico e psicoterapeuta transpessoal, Gerardo Campana, que vai nos explicar a origem da psicologia transpessoal, a concepção da pessoa, os conceitos centrais que caracterizam essa abordagem. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor. Fica aí com a gente que essa conversa está imperdível. Gerardo Campana, seja bem-vindo aqui no Ser Psicast. Muito bom lhe receber aqui. Como é que você está? Eu estou muito bem, Paulo. Tá bem? Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui para a gente poder conversar a respeito de um assunto tão importante. Maravilha, que coisa boa. Estamos muito alegres em receber. Gerardo, a gente tem um ritualzinho aqui antes da gente entrar no nosso tema, que é para a nossa audiência lhe conhecer um pouco melhor, né? Então a gente sempre pede que os nossos convidados e convidadas falem um pouco da sua formação, né, acadêmica e um pouco da sua atividade profissional, num resumo aí, para nos conhecer, a gente conhecer melhor. Ok, então vamos lá. Meu nome é Gerardo Campana, eu sou formado em medicina, atuo como médico psiquiatra, clinicamente, e atuo também como psicoterapeuta. Como psicoterapeuta, eu fiz a formação primeira em psicoterapia analítica, e depois eu fiz formação em psicologia transpessoal, psicologia e psicoterapia transpessoal, em seguida hipnoterapia, hipnose ericksoniana, né? E outras modalidades, né, de trabalho com estados não comuns de consciência, porque minha atuação é como psiquiatra. Sim. E como psicoterapeuta. A maioria dos meus horários são preenchidos com psicoterapia, né? Sério mesmo? Sério. Isso é bem incomum, ou não? Ou eu estou enganado? Olha, tem... Dentro da classe médica. Dentro da classe médica psiquiátrica, Sim, né, tem sim. colegas que atuam como psicoterapeuta. Por Sim. exemplo, lá na Lumen, que é a instituição onde eu atuo, tem uma colega que ela ainda trabalha como pediatra, né? Mas atua como psicoterapeuta, porque ela fez formação em psicoterapia, psicologia transpessoal, fez em outras áreas também, atua e atua muito bem. Olha aí. Lá no nosso espaço, ela atua somente como psicoterapeuta. Bacana, muito bom. Não, isso é importante de comentar, inclusive para as pessoas saberem que a psicoterapia não é uma prerrogativa exclusiva da psicologia. Tem muita gente que não sabe, que acha que é, né? Mas médicos podem ser psicoterapeutas, profissionais inclusive de outras áreas também. Eu particularmente acho que quando um psiquiatra conjuga a psiquiatria com o trabalho de psicoterapeuta, você tem um cenário aí muito bom. Nesse campo, Paulo, se você me permite, há uma diferença. Claro. Por exemplo, a psicoterapia realmente ela está restrita ao pessoal da área de psicologia e da área médica. A terapia, né, aí pode ser profissionais de outras áreas, né, porque cada vez mais, por exemplo, o psicoterapeuta ele cuida não só de pessoas doentes, mas principalmente de pessoas adoecidas, né? E aí é muito importante ou a formação médica ou a formação psicológica para poder
cuidar de uma forma adequada. Você faz uma diferenciação, é? Pessoas doentes, pessoas adoecidas? Não. Você usou dois termos aí? Eu usei os dois termos, Tá, mas pessoas doentes ou pessoas certo. adoecidas, né, no sentido de que estão passando uma fase da vida delas que elas não estão bem. Certo. Ou consigo mesmo, falando do ponto de vista da área psicológica, né? Ou elas não estão bem consigo ou com o outro. Mas para não estar bem com o outro, ela tem que não estar bem consigo, né? Porque é Sim. impossível você estar bem com o outro se você não estiver bem consigo. É verdade. Mas na psicoterapia, atualmente, seu trabalho é com psicoterapia transpessoal, não é isso? É, com psicoterapia transpessoal, Então, dentro dessa abordagem. A minha primeira curiosidade é o seguinte. Primeiro, quanto tempo, Gerardo, trabalhando como psicoterapeuta transpessoal? Quanto tempo? Como psicoterapeuta transpessoal, desde 83. Né? 84. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Me diga o seguinte, como é que você chega... Você tem uma formação pesada, que é a formação em medicina, né? Uma formação tal. Como é que você chega a partir daí... Antes da gente, inclusive, de eu te perguntar o que é a abordagem transpessoal, nós vamos chegar lá. Mas como foi essa caminhada mesmo, assim, biograficamente falando? Como é que você chega há 40 anos atrás na transpessoal? É interessante isso, porque hoje em dia isso está começando a mudar, mas na época que eu fiz faculdade, o enfoque era muito em cima do biológico, o psiquismo, o espiritual nem se comentar. Mas o psíquico era desvalorizado, né? Tanto que era comum os professores falarem sobre psiquiatria em tom jocoso, dizendo psiquiatria é a especialidade médica com a qual, sem a qual o paciente permanece tal e qual. Ou seja, não serve para nada. Serve para nada. Né? Então, era essa forma que se via. Então, eu tinha em mente que eu não faria psiquiatria, não faria pediatria, não faria... Tinha algumas abordagens que eu não faria, né? Então, para onde é que eu fui? Eu fui para o lado oposto, né? Psiquiatria não resolve nada, é a fala, é o psiquismo, eu fui para a cirurgia, né? Mas quando eu cheguei no 5º ano, eu verifiquei, no 6º ano, que eu comecei a fazer cirurgia acompanhado pelo professor, né? Eu senti que não era aquilo. E eu passei um tempo, eu fui para o estágio, eu tinha conseguido, né, através de um dos meus professores, um estágio no Policlínico da Universidade de Roma em cirurgia. Né? Aí eu fui para lá, mas conversei lá e disse que não era mais o que eu queria, e aí eu pedi ajuda para me colocarem na clínica médica para eu poder decidir. Então eu fiquei na clínica médica e comecei a percorrer as clínicas para ver o que é que eu gostava. Terminei descobrindo que eu gostava de psiquiatria, né? E aí eu fui porque eu vi uma outra psiquiatria lá, diferente daqui, da época de então, né? E aí eu fui para a psiquiatria. E a formação já viu como é. Era em cima também do biológico, né? Embora fossem transtornos mentais, era muito em cima da compreensão do paciente, porém com o objetivo de medicar. Mas quando eu voltei, eu fiz a continuação da formação em 2 locais que eram comunidades terapêuticas, eram hospitais comunitários, onde funcionava uma dinâmica dentro da qual os pacientes eles atuavam coordenando comissões, grupos, parte das atividades das clínicas. Os pacientes. Os pacientes que coordenavam, né? Então, isso foi fora na Itália foi em 77, 78 e 79. 78 foi em São Paulo, 79 foi no Rio Grande do Sul, né? E tanto em 78 como 79, a gente estudava e treinava psicoterapia de orientação analítica. Então, meu embasamento inicial todo foi dentro da psicanálise, principalmente Freud, Bion, Winnicott e Melanie Klein. Né? Mas,
Quando eu cheguei aqui, em 82, um amigo meu, ele me perguntou, psiquiatra também, ele me disse, eu vou para um curso de psicologia transpessoal. Aí eu disse, o que é isso? Ele disse, eu não sei, mas eu estou indo. Eu disse, então eu vou também. Aí eu fui com ele. Eu estava habituado com os cursos de medicina, né, que o pessoal chegava lá, compunha uma mesa, né, aí ficava aquele povo lá, tudo de paletó, gravata, né, bem solene mesmo. Eram feitas as apresentações e aí o professor começava a dar a aula. E aí eu chego lá no curso de psicologia, foi em Minas, no interior de Minas, em uma fazenda, foram 10 dias nessa fazenda, foi uma sexta-noite que começou e entrou o instrutor e ele olhou para todo mundo e disse, vão lá fora saudar a lua. Eu disse, que maluquice é essa? Saudar a lua? Né? Aí eu olhei para o meu amigo, psiquiatra também, né? Com uma cara meio enfesada. Ele nem olhou direito para mim, a gente saiu, né? Depois de todo mundo. Quando eu olhei lá, estava garoando e o pessoal na grama, dançando, olhando para a lua, não sei o quê. Eu disse, certamente eu estou no lugar errado. Né? Esse pessoal não gira bem da bola, não. O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí a gente voltou, o pessoal falou, comentou a experiência, eu não falei nada, nem o meu amigo também não. E no dia seguinte eu disse, hoje deve ter apresentação, deve falar como é que vai ser o curso. Chegamos aí, ele manda sair o instrutor no sábado de manhã. Vão lá, encontrem uma árvore para vocês conversarem. Ele diz, agora é que pirou mesmo, né? Esse negócio aqui... Meu Deus do céu. Tá muito estranho. Mas aí eu digo, eu saio ou não saio? Terminei saindo, acho que bem uns 10 minutos depois do pessoal todo ter saído. Aí eu fui, olhei, tudo que era árvore próxima estava ocupada, né? Cada uma com o seu interlocutor. Alguém já batendo papo. Isso, batendo papo. Aí eu olhei, tinha uma longe. Aí eu disse, vou lá para aquela. Aí eu sentei, olhei assim de lado, né? Primeiro eu olhei para ver se não tinha ninguém olhando, né? Imagine, a autoimagem aí funcionando a toda. Aí eu olhei para a árvore e disse, e aí, alguma coisa para me dizer? Silêncio estava, silêncio continuou. Né? Ainda tentei uma outra vez, me sentindo ridículo, e aí, uns 20 minutos depois, eu estava voltando, aí o pessoal comentando, né? Falou isso, ou foi isso, a árvore disse isso. Eu disse, não é possível, né? Esse pessoal não gira bem mesmo. Aí, 2 psiquiatras, no meio de um monte de... Tinha mais de 40 do Brasil todo, tudo psicólogo, né? Aí o instrutor virou-se para a gente, para mim, para o meu colega, e disse, e aí, Gerardo, e você? Como foi a experiência? Eu disse, Léo, eu acho que eu escolhi mal a árvore. Disse, por quê? Eu tenho a impressão que a minha era surda-muda. Surda-muda. Não falou nada. Bom, eu saí de lá, fui até o fim, mas saí de lá certo de que eu não voltaria, né? Certo. Um ano depois, um amigo de São Paulo, né, ele diz, olha, Gerardo, estamos trazendo um psicólogo, ele vai dar treinamento em regressão de memória. Você quer participar? Eu disse, quero. Aí eu fui para lá. E aí eu gostei. Ele, americano, né, falando, expondo o trabalho dele, a técnica dele, dentro de uma metodologia científica, e aí eu gostei, né? E aí eu me propus a fazer o curso, o treinamento dele. E aí, 6 meses depois, eu voltei e aí fiquei fazendo, né? E eu tive que ir, numa dessas vezes, com 1 mês antes, para poder me submeter à psicoterapia, né? Na abordagem. E aí, combinei com uma psicóloga que tinha feito treinamento com ele nos Estados Unidos, sessões diárias, de segunda a sexta, de 2 horas de duração, para poder aproveitar o tempo lá, os 30 dias. Né? E aí a gente começou. 10 sessões depois, nada de regredir. Vinham umas coisas à mente, eu dizia, eu vi isso num livro, eu vi isso num filme, né? Isso é minha imaginação.
Até que ela perguntou, disse, Gerardo, não vem nada à sua mente? Eu disse, não, vem umas coisas assim, assim. Ela disse, mas é minha imaginação. Eu disse, não tem importância. Se você achar que é um filme, entre no filme, solte a imaginação. Está certo. Aí começamos a trabalhar, ela usou o start, o ponto de partida, né, com a técnica, e aí eu já me vejo na cena inicial do filme Conan o Bárbaro, que eu tinha acabado de assistir, fazia talvez um mês. Eu lembro bem desse. É uma série, tinha vários, né? Tinha vários. Eu acho que é o primeiro deles, que tem aquela cena dos cavalos enormes, né? Schwarzenegger. Peludos, os homens tudo com aquela roupa de pele, as espadas longas. E aí lá vai. Os cavaleiros, né? Cavaleiros, eles vão cavalgando na neve. Eu achei aquela cena muito bonita. Eu disse, eita, é o filme Conan o Bárbaro, né? Mas eu tô aqui, eu vou continuar. Aí eu continuei, daí a pouco a cena foi mudando, aí eu entrei numa vivência regressiva minha. E aí daí por diante eu comecei a entrar nas regressões, aí eu fui trabalhando, né, um bocado de coisa e compreendendo o porquê dos meus padrões de personalidade, né? Aí foi ficando compreensível para mim. Eu lembro que eu, numa dessas sessões, eu tive uma vivência que, quando eu voltei, eu estava hospedado na casa de uma amiga em São Bernardo do Campo, e isso era perto da Avenida Paulista. Aí eu peguei o transporte, cheguei lá, saltei na praça, né, lá de São Bernardo, uma praça que tem um pontilhão, e sempre que eu passava pelo pontilhão, que eu tinha um medo de altura terrível, eu ia pelo meio do pontilhão. E aí eu voltando para casa, eu estava na beirada, encostado no parapeito, olhando para baixo. E aí eu me surpreendi. Eu disse, cadê o medo? Tinha desaparecido o medo, né? Aí eu cheguei no apartamento, era terceiro andar, eu botei metade do corpo para fora, olhando para baixo, né? Procurando. Disse, cadê o medo? Né? Eu acho que eu estava com saudade dele. E aí a minha amiga disse, Gerardo, pelo amor de Deus, saia daí. Se você quer se suicidar no meu apartamento, não. Se eu não estou querendo me suicidar, não. Eu estou querendo ver se eu sinto o medo ou não, porque eu não sentia. Ou seja, cessou o medo de altura ali. Depois voltou uns 10%, que é importante que você tenha um certo medo, né? Claro, proteção. Né? Bom, a partir daí eu comecei a trabalhar com transpessoal, aí fui fazendo outras formações complementares em hipnose ericksoniana, né? Que trabalha muito com o inconsciente, porque a transpessoal trabalha basicamente com o inconsciente, mas não através da fala, a gente dialogando. Sim. É através de estados de transe, estados ampliados de consciência. Ótimo. Que a pessoa entra. Muito bom. Sua chegada, então, nessa abordagem não foi apenas por uma curiosidade, foi por experiências, né? Foi experiência. Experiências lhe convenceram, na verdade, praticamente lhe empurraram para dentro da abordagem, se a gente pode dizer assim. Eu fico pensando aqui, Gerardo, o seguinte, hoje em dia, não sei se você concorda com isso, a abordagem transpessoal continua muito desconhecida, comparada com outras abordagens mais, digamos, populares, mais coqueluches, mais grifes, né? Eu fico imaginando isso há 40 anos. Há 40 anos. Era bem mais complicado. Muito mais complexo. Mas me diga o seguinte, traça pra gente aí um resumo do histórico. Quando é que ela surge? Quem são os principais proponentes? E a gente já pode entrar nos principais pressupostos, né? Você trouxe uma apresentação aqui, preparou uns slides aqui para conversar com a gente. Trouxe, sim. Bora começar dessa raiz histórica, né? De onde ela surge. Eu sei que ela está no campo das abordagens humanistas. E como é que ela surge? E a gente pode começar a conversar sobre os principais conceitos. Pronto. Só me permita complementar um pouquinho do que eu estava falando, senão vai ficar incompleto, né? Depois que eu comecei a entrar nos processos, a vivenciar as regressões, eu compreendi
o objetivo dos exercícios daquele curso de psicologia transpessoal. Aquelas experiências lá. Aquelas experiências. Da lua, né? da árvore. Sim. O objetivo era escapar do controle do ego. Porque o ego, que é essa parte consciente aqui, através da qual nós estamos interagindo, Sim. e todos nós interagimos, ela exerce um esforço no sentido de manter-se vinculado e preso aos padrões aos quais ele está habituado. Porque o próprio ego, essa estrutura consciente, ela tem um medo tremendo de mudança, da morte, ou seja, morte e renascimento do ego. Aí eu compreendi, e aí voltei para o curso de transpessoal. Né? Sim, porque sim. Eu me dei conta que para poder entrar nos processos mais profundos, a vigilância do ego precisava ser burlada. Então, tudo aquilo era um treinamento, né, para deixar a racionalidade do ego de lado e passar a vivenciar o emocional e intuitivo, que é através deste que a gente pode ir ao encontro das matrizes dos nossos padrões de personalidade, dos nossos sofrimentos, do nosso adoecimento e também das nossas possibilidades de viver bem. Mas a transpessoal, entrando já no que você perguntou, ela iniciou na década de 60 como resultado de uma busca de alguns psicanalistas, né, e psicoterapeutas. Um deles foi o Abraham Maslow, né, que ele é muito conhecido na organizacional, a pirâmide de Maslow. Ele começou a se perguntar, né, por que a gente tem que conhecer e estudar o homem a partir do indivíduo doente? Por que não estudar o ser humano a partir do indivíduo saudável? Sim. E aí ele começou a viajar, procurando seres humanos, pessoas que se sentiam felizes, realizadas. E desse estudo dele resultou o livro O Ser Transpessoal, que hoje está esgotado. Um outro foi Grof, Stanislavski Grof, que começou a trabalhar na década de 50 com psicotrópicos, como LSD e depois outros. Né? O LSD ele foi sintetizado do germe do trigo por um químico suíço, não lembro agora o nome dele. E aí ele, sem querer, colocou uma coisinha de nada, né, do LSD na boca e ele teve uma viagem. Ele disse, espera aí, isso aqui tem um campo de pesquisa grande. E aí mandou para pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa. E um desses foi o Stanislavski Grof. E aí o Grof, que morava na antiga Tchecoslováquia, era médico, psiquiatra, psicanalista. Ele começou a fazer pesquisa, né, com a permissão do governo, utilizando num hospital psiquiátrico LSD, com pacientes, funcionários e o pessoal do staff. Né? Ele começou. E aí, anos depois, isso resultou numa cartografia do inconsciente, que ele começou a escrever, né? A escrever artigos e publicá-los, trabalhos científicos. Aí teve o Maslow, teve o Grof, teve o Suchi, né? O Viktor Frankl, da logoterapia, se interessou. E aí eles se reuniram, resolveram se reunir e disse, está surgindo, né, de tudo isso que a gente está vendo, todos esses trabalhos, uma nova área, né, que seria a quarta força da psicologia. A primeira seria o behaviorismo, né? A segunda a psicanálise, a terceira o humanismo e a quarta, que é um desdobramento do humanismo, a psicologia transpessoal, que inclui o trabalho com estados ampliados de consciência e, consequentemente, com espiritualidade também. Então, aí se caracteriza pelo estudo do ser humano nos seus aspectos, não somente biológico, sociofamiliar, psicomental, mas também espiritual, nesse sentido.
Isso, durante muito tempo, fez com que a academia colocasse a transpessoal de lado, né? Visse com desconfiança, né? Mas hoje isso está sendo reformulado porque as pesquisas estão mostrando que espiritualidade é fundamental na vida do ser humano, né? E que aquele que cultiva uma espiritualidade sadia, que pode ser vinculada a uma religião ou não, né? Espiritualidade não significa necessariamente estar vinculada a uma religião. Espiritualidade é inato, religião a gente pode escolher ou herda, digamos assim, sim, de pai e mãe, né? Então hoje está na ordem do dia se estudar espiritualidade e saúde, né? Então a psicologia transpessoal ela vem sendo revisitada, né? Reavaliada, e tem muita gente por esse Brasil afora, pelo mundo, que trabalha com a transpessoal. Deixa eu pegar, então, por esse âmbito da espiritualidade. Deixa eu aprofundar um pouco aí. Há pouco tempo a gente dizia que o ser humano era um ser biopsicossocial. Hoje a gente ampliou isso, né? Biopsicossocial, espiritual. Embora eu sempre achei que o elemento da espiritualidade estivesse contido no social. Quando a gente fala em social, que a espiritualidade é como se coloca, é do humano, né? É da sociedade. Uhum. Mas, Gerardo, ou melhor dizendo, com quais tradições espirituais a psicologia transpessoal dialoga? Qual é a concepção de espiritualidade que faz parte do arcabouço teórico da psicologia transpessoal? Porque, você sabe bem, existem milhares de espiritualidades diferentes, né? Tem. Milhares de concepções não estão necessariamente atreladas a instituições religiosas específicas, passam por elas, mas as transcendem. Isso. E elas são diferentes. Algumas são antagônicas em alguns pontos, né? Como que a psicologia transpessoal, ao assumir a dimensão da espiritualidade, com que concepção de espírito, de espiritualidade ela trabalha? No início, com nenhuma. Né? Começou, por exemplo, o Grof, Stanislav Grof, ele começou a descobrir a espiritualidade através das vivências dos pacientes, dos médicos, dos funcionários do hospital, né? Quando tomavam LSD. E nas mandalas que eles desenhavam depois. Então, a teoria dele está em cima disso daí. Mas o Maslow, por exemplo, ele foi ao encontro de pessoas que estavam vinculadas ao hinduísmo, ao zen budismo, né? Oriente. O zen budismo, por exemplo, ele influenciou muito, né? E o hinduísmo também, a teoria do Jung, né? Influenciou a visão do Fritz Perls, né? E de outros. Sim. Mas no início a transpessoal não começou vinculada a nenhum campo de espiritualidade. A pesquisa trouxe isso. Mas o meu instrutor, que foi o Dr. Léo Matos, né, que ele ensinou durante muito tempo na Universidade da Finlândia e vinha para o Brasil e para outros países, inicialmente dá cursos de formação em Gestalt. E depois ele migrou para o transpessoal. Ele foi muito influenciado pelo budismo tibetano. Sim. De onde ele retirou muitas técnicas, como técnica de morte e renascimento, técnicas para reeducar pensamento, imaginação, emoção, né? Então ele foi muito influenciado. E basicamente o pessoal, digamos assim, primeiro, né, tirando Grof e alguns outros, que não estava ligado a nenhuma corrente, nenhuma forma de espiritualidade, foi o Zen budismo e as filosofias orientais, né? Agora, se você for olhar, por exemplo, com o que a transpessoal trabalha, né, em termos de espiritualidade, o Léo ele não chamava de espírito, ele chamava energia volitiva, energia com vontade, né? Eu chamo espírito mesmo, né? Às vezes eu falo o termo, digamos que era muito utilizado por ele, energia volitiva.
E ele utilizava isso para que não confundissem com campos religiosos daqui do Brasil. Sim. Né? Bom, cada um de nós tem sua religião. Eu tenho a minha religião. Né? Eu ter a minha religião, isso não implica eu trabalhar com um paciente com a minha crença, o meu sistema de crenças, nem com o sistema da transpessoal. Eu trabalho de acordo com a crença da pessoa. Sim. Mas quem me busca, já busca, porque sabe que eu trabalho em termos de psicoterapia com transpessoal. Sim, sim. E sabe mais ou menos como é o trabalho, porque vai buscar na internet. Aí já vem por conta disso. Eu estou acompanhando um senhor de São Paulo, né, que ele é muito vinculado a uma religião e ele fala muito sobre Jesus. Então, na psicoterapia, entra muito Jesus, né, que é o sistema de crenças dele. Porque ele traz, né? Porque ele traz. E se coaduna com o que ele quer trabalhar. Né? Ele queria, por exemplo, trabalhar estabilidade financeira, mas aí ele diz que se encontra meio em contradição com aquilo que ele acredita, né? Ele sofre porque ainda não conseguiu, ele tem muito mais dinheiro do que eu sou pobre comparado com ele, né? Mas ele está buscando a estabilidade financeira. E aí, como ele fala muito sobre Jesus, aí eu aproveito aquilo que ele fala e a gente vai trabalhando no sentido do que é verdadeiro dentro do que ele acredita e o que não é. Quais são os valores verdadeiros? Porque se ele, por exemplo, for em busca sempre da estabilidade financeira, vai ter um dia, se tudo é impermanente, se tudo é imprevisível, ele vai estar sempre inseguro, por mais que ele tenha, né? Mas se ele mudar isso, se for em busca da estabilidade emocional, psíquica, espiritual, aí ele pode ter. Sim. Se ele tem isso aqui, a mente se abre e ele pode ter mais sucesso aqui. Porém, isso aqui não é o objetivo. É isso daqui. E aí ele pode viver muito melhor. Ele está numa etapa que ele está percebendo isso e ele está mudando o enfoque, né? Para sair daqui, estabilidade financeira, para estabilidade emocional, psicológica e espiritual, né? E aí está ficando muito mais tranquilo. Veja se eu compreendi bem e se faz sentido o que eu vou colocar. Diga. Porque, vou pegar esse caso, ele corre o risco, veja, ele traz Jesus para o processo terapêutico, porque é um elemento importante da fé dele, do sistema de crença deles. Ele traz Jesus o tempo inteiro e ele tem como objetivo chegar à estabilidade financeira. Eu não sei exatamente, você sabe melhor do que eu, o que ele está chamando de estabilidade financeira. Talvez seja um sinônimo de prosperidade. Não tem um risco aí, por exemplo, dele produzir um choque dentro do próprio sistema de crenças dele, porque quando se vai ao Evangelho, quando se vai ao legado de Jesus, é um legado de humildade, de desapego, né? É um desencorajamento ao materialismo, à acumulação. Vou ter que citar, inclusive, um versículo aqui que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que uma pessoa muito abonada entrar no reino dos céus. Você entende o que eu tô querendo, a provocação que eu estou tentando fazer? Ele não corre o risco de entrar numa grande contradição? Ele não está entrando. Não. Porque ele está compreendendo. Transitando, você disse a isso. questão não é você sair daqui e ficar aqui. Porque a ideia que dá é que se você vai trabalhar estabilidade emocional e espiritual, você abandonou o trabalho, abandonou tudo. Não é. Né? É você não priorizar aqui. Você prioriza aqui. Mas você continua trabalhando aqui como instrumento também para você realizar sua estabilidade emocional e espiritual. Então, o que você faz aqui colabora para aqui. Mas se você está aqui, porque aqui é o verdadeiro, ou seja, se eu não tiver muito dinheiro, eu não vou ter segurança no futuro. Eu estou perdido, porque o que é que vai me garantir segurança no futuro? Se a vida é impermanente e imprevisível. Sim. Eu vou estar sempre com medo.
Mas se eu estou aprendendo aqui estabilidade emocional, estabilidade espiritual, isso daqui passa a ser escola de vida, aprendizado. Então, qualquer que seja a circunstância, eu tenho ou eu não tenha, eu estou aprendendo. Eu vou estar me realizando. Né? E a outra coisa, se eu estou me trabalhando aqui no campo emocional e espiritual e eu estou me conquistando, ou seja, me acolhendo, me amando, minha mente vai estar mais livre e eu posso ter muito mais progresso que eu vou compartilhar com os outros. Imagina o seguinte, se eu vou crescendo e eu me torno um empresário, eu facilito trabalho e emprego para muita gente, não facilito? Se eu for um homem que estou trabalhando em espiritualidade, eu vou ser mais justo. Né? Porque eu não estou aqui querendo mais. Eu estou querendo ser mais e não ter mais. Se eu quero ser mais e não ter mais, eu tenho abertura para compartilhar e ajudar para que os outros cresçam também. Né? E aí não só eu cresço, mas outros crescem também. Eu estou aqui me perguntando se isso é possível no capitalismo, em que o lucro é o objetivo, lucro e a maximização do lucro é o grande objetivo do sistema. E as pessoas, os empregados, os colaboradores, como quer que chamemos, são meios, não são fins em quem o empresário investe. Enfim, estou aqui me interrogando, estou não afirmando. Eu entendo o que você está falando e eu compreendo que seja difícil pensar assim, né? Porque a maioria de nós no Ocidente somos cristãos, não somos? A maioria somos, a maioria é cristã. Por tradição. Por tradição, né? Sim. Por tradição. E a gente está entrando num campo que ele é muito importante e que é o campo do adoecimento também. Uhum. Se eu acredito numa coisa e vivo outra, eu estou dicotomizado. Sim. Eu estou dividido. Se eu estou dividido, né, a minha energia está dividida. E ao longo do tempo isso gera um atrito psíquico que resvala para o organismo e vai alterando, produzindo doença, que eu não tenho nem consciência como é que aquilo começou, que tem a ver com a minha divisão interna. Toda divisão interna, toda dicotomia, produz adoecimento. Então, essa é uma delas que o ser humano vive há muito tempo. A gente pode, se souber como, o grande problema, né, por exemplo, a transpessoal, ela trabalha com o ser humano como uma multiplicidade, não como uma unidade. Você é o Paulo, não é o Paulo? Sou. Você acredita que você é o Paulo. Por favor, não me faça não acreditar nisso. Então, eu sou o Gerardo. Sim, né? Sim. Mas Paulo e Gerardo é uma pequena parte da totalidade do ser. Nas outras dimensões do meu ser, tem instâncias que essa camada pequena, que é a de superfície, nem tem consciência que existe. Certo. E nessas outras camadas ou dimensões da consciência, outras áreas podem querer coisas diferentes daquilo que o Gerardo diz que quer. Uhum, né? Sim. Então tem muita gente em conflito disso. Puxa, por que é que eu quero tanto isso e eu vou para o caminho contrário? Né? E não consegue entender. Por quê? Porque a gente não se conhece. Né? Não tem como. Posso passar um slide? Eu já ia pedir que você preparou um material para ilustrar isso. Que eu acredito que ilustra isso muito perfeito. bem. Vamos lá. Então vamos ver o seguinte. Essa bolinha vermelha aí, né, ela é o campo mais superficial do nosso ser. Ela está representando aquilo que a gente chama de personalidade. Seria o eu de apresentação. Tanto para mim, o Gerardo, como para os demais. Né? O ponto central dessa estrutura é aquilo que se convencionou chamar o ego. O ego é a instância responsável por aglutinar os elementos formadores, os elementos que compõem a personalidade. E aí eu consigo saber que eu sou o Gerardo. E de manhã eu acordo, olho no espelho, Gerardo. Né? Então,
e está muito assentado em termos de corpo físico. Mas nós temos outras dimensões, né, que o ego nem sabe que existem. A gente pode saber de informação, mas a gente não sabe experiencialmente que essa estrutura ou essas dimensões elas existem, que são as dimensões do inconsciente. Aí estão as dimensões do Freud. Só que Freud estudou do nascimento em diante. A gente hoje sabe que vai além disso. Parto, intraútero, né? Tem experiências que alguns chamam familiares, outros chamam ancestrais. Cada um dá o nome que quiser, mas a gente tem aí um manancial de informação, tem estruturas em estado de potenciação, não tem só coisas negativas não, né? Que aí eu coloquei o título Sombra, pegando o termo do Jung, né? E aproveitando um pouco do que o Jung fala, né? Como sendo essa camada que está subjacente à camada de consciência de vigília, que é o ego, a parte consciente. Mas a estrutura psíquica, ela tem uma outra camada mais profunda, né? Que aí, utilizando um termo oriental, né, eles chamam isso de o ovo cósmico, que é a camada do nosso ser, a partir da qual todas as outras vão se formando no processo evolutivo, né? Então, aqui você pode pensar, se você quiser pensar do ponto de vista evolutivo comum, né, seria o manancial de informações filogenéticas que vem desde a célula primitiva, tudo arquivado no âmago do nosso ser e em cada estrutura do planeta, né? Porque hoje a gente sabe que átomo ele armazena informação, se a gente quiser pegar por aí, né? Então, essas informações estão aqui. Então, isso seria um computador infinito de informações, que alguns chamam de parte sábia. Que vai se replicando em cada novo ente que vai surgindo. Então, essa estrutura daqui, ela está separada do ego, do campo da personalidade, tanto pelas defesas do ego, como pelas defesas essa própria estrutura, a sombra, ela está tão cheia de material que não preenche, que ela separa, isola a camada da essência, ou o eu superior, como Jung chamou, da camada mais superficial do ego. Aí o que é que acontece? O ego se vê só, né? O ego se vê isolado, se vê pequeno, né? Desamparado, e aí ele vai buscar em coisas fora dele aquilo que lhe dá segurança. Aí vai buscar em trabalho, pode buscar em religião, né? Não religião no sentido do autoconhecimento e conexão com o transcendente, mas religião como elemento de segurança, né? E pode buscar em um bocado de outras coisas para fora. Até que esgota, ele percebe que não é, e ele começa a vir para a camada de dentro, né? Então, essa seria parte, né? Resumindo bastante, digamos, a compreensão bem resumida mesmo, do que a transpessoal fala a respeito do psiquismo, né? Tem outras formas da gente ver isso, mas essa eu acredito que é uma bem simples, que dá para a gente perceber que a gente é multiplicidade. Aqui nessas camadas da sombra, tem instâncias que funcionam quase como se fossem autônomas, né? Que algumas delas, quando vêm à tona, reverberam no campo da superfície, às vezes parecem outras personalidades. No caso das personalidades duplas, múltiplas, né? No caso daquela conversa, às vezes, que a pessoa diz, eu vou fazer isso aqui, não é por aí, né? Que vem aquele diálogo interno, muitas vezes é influenciado por alguma camada dessa. Como essa estrutura é cheia também de material doloroso, traumático, que foi sendo rechaçado da consciência de vigília pelas defesas do ego, né? Isso aqui, às vezes,
quando não trabalhado, dói como se fosse um vazio. Né? Então, como o ser humano não conhece isso, ele se situa só no campo do ego, do eu de apresentação, e ele se acredita somente aquela estrutura que é personalidade, corpo físico, ele fica com medo da vida, da imprevisibilidade, do futuro. Daí tanta gente ansiosa, né? Cada vez mais gente angustiada, deprimida, porque está só nesse campo de superfície. Né? E o processo de adoecimento tem a ver com isso. Podemos passar uma outra? Claro. Bom, é aqui no ego, no corpo físico, que a gente sente as sensações. Né? Aqui eu coloquei também essência, o superior, e alguns autores falam o eu cósmico, o eu crístico, o eu búdico, ou o reino de Deus dentro da gente. Aí depende da configuração de cada um. Da cultura, da tradição. Da cultura, da tradição. Herança, né? Aqui vai dar uma ideia do processo, por exemplo, tanto de adoecimento, né, como de utilizar o sofrimento para entender o inconsciente. Né? Porque aquilo que a gente sente denuncia o que a gente precisa trabalhar, mas não é visto assim. É visto, do ponto de vista comum, como sendo só sintomas. Né? Então, se inclui pensamento, sensações no contexto dos sintomas. Né? Mas a gente precisa diferenciar isso, pensamentos como parte do fator causal, mas não a causa inicial, e sensações como sintoma, mas também como indicadores do que precisa ser trabalhado. Então, é no corpo que a gente sente. Sim. Ansiedade, angústia, dor. Né? Ansiedade e angústia são dores psíquicas. Né? Eu estou colocando a dor também, aí dor física. Mas a gente, para entender como é que a gente sente e de onde é que vem a ansiedade, a angústia e a dor, a gente precisa compreender que isso vem das emoções, né? Do campo emocional. Medo, raiva, vergonha. O medo e a raiva são as emoções básicas. Né? Vergonha já é do processo evolutivo, tem a ver com costume, com cultura, né? Mas medo e raiva é universal. Sim. Medo, raiva, susto, nojo, isso a gente compartilha com os demais animais. Alegria, tristeza. Isso. Então, a setinha ali está apontando que as emoções produzem, por exemplo, ansiedade. Quantos por aí afora sabem que a ansiedade basicamente é medo? Né? Ansiedade é medo. Angústia, por exemplo, se eu pudesse resumir bastante, ela é raiva com insatisfação. Né? Mas quem é que vai perceber que angústia tem a ver com raiva e insatisfação de longo tempo? E que a ansiedade ela é resultado, produto final do medo. Né? Então, é o corpo emocional, o campo emocional atuando sobre o físico. Mas o que é que faz com que o corpo emocional comece a reverberar nesse padrão aqui? É a parte mental. Aí, o que é a parte mental? Pensamentos, imaginação, crenças e mandatos. Né? Por exemplo, nada dá certo na minha vida. Né? Eu vou, sem me dar conta disso, passar a ficar com medo. Do medo vem a ansiedade, vem a angústia, e isso vai reforçar cada vez mais o pensamento. Mas o que ocorre no corpo mental, de onde é que vem? Dos padrões de personalidade. Aí eu coloquei o DNA, porque não é propriamente do DNA que vem isso, né? Mas da estrutura familiar. Isso vem de uma herança antiga da qual pai e mãe são os herdeiros e passam pela convivência, principalmente, e pelo exemplo, né, e pelo campo emocional para os filhos. E aí, o que é que antecede a isso? História de vida. Então, na história de vida, principalmente lá atrás no tempo, né,
que não começa, como Freud pensava, a partir do nascimento, mas vem de antes, né? Vai gerando os padrões de personalidade, ou seja, a formação do ego, e nesses padrões de personalidade está uma estrutura mental que vai favorecer a geração de emoções mais saudáveis ou menos saudáveis e a repercussão sobre o corpo físico. Aí isso aqui a gente pode chamar a história de vida e os padrões de personalidade o corpo causal, né? Que é a origem do sofrimento. Então, se eu sei que as sensações que eu sinto no corpo físico, elas são indicativos daquilo que eu preciso trabalhar, se em lugar de eu me aborrecer, eu tiver um treinamento ou eu buscar ajuda, né, que trabalhe dessa forma, eu posso utilizar as sensações, a própria ansiedade, a própria angústia, o desânimo, aquilo que eu sinto no corpo para localizar a emoção verdadeira, os padrões de pensamento e ir remontando aos padrões de personalidade e aquilo que aconteceu na minha história de vida que me modelou dessa forma. Aí eu posso encontrar lá uma criança, né, muito magoada, uma criança muito ferida, que precisa ser trabalhada. Falado assim, talvez pareça meio estranho, mas aquilo que impactou a gente, causou uma dor, um sofrimento e não foi elaborado, encapsula. Fica lá no inconsciente exatamente como foi, se repetindo indefinidamente. Num lapso de tempo do inconsciente, onde aquela história ela se repete. Ela tem começo, meio e fim. Chega no fim, ela se repete, né? E aí isso vai contribuindo para a formação da personalidade, na estrutura da personalidade, da forma como a gente interage com a gente, com os outros, com a vida e com o nosso mundo psíquico, né? E aí, se teve algo que não foi muito legal, eu posso desenvolver um processo de adoecimento, tanto para o lado orgânico como para o lado psíquico. Gerardo, olha só, um monte de coisa, a minha cabeça está aqui girando para fazer algumas colocações. Eu vou tentar organizar aqui as ideias. Primeiro, retomar a questão da espiritualidade, porque é um tema bem sensível, né? Na prática da psicoterapia, tem uma... Como é que é o nome? Tem uma referência, não, esqueci. Uma normativa do Conselho Federal de Psicologia que regulamenta isso, que ninguém deve induzir, nenhum profissional deve induzir a sua espiritualidade aos seus pacientes, né? Então, se essas normas existem, é porque é um problema que está aí colocado, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, pensando nessa questão da espiritualidade, eu estou aqui comparando com outras coisas que existem na psicologia e que também dialogam com a espiritualidade, para que ninguém fique escandalizado com isso aqui. Eu estou pensando, por exemplo, aqui na ideia de mindfulness. Você citou aí a relação da transpessoal com as tradições orientais, lá no início, né? Com o budismo. Pensando aqui na ideia de mindfulness, que é uma ideia que se inspira também na meditação budista, embora quem a pratique tenta esvaziar o elemento religioso, mas não tem como, né? Ele está ali. E uma outra coisa que eu queria anotar aqui também é que, pela sua explicação, tanto do slide anterior quanto desse, me parece, veja se eu estou equivocado, me parece que a abordagem transpessoal ela tem um caráter bastante integrativo. A gente usa muito essa expressão hoje, né? Ou seja, na sua concepção da pessoa, do funcionamento do sujeito, do inconsciente, ela traz elementos de outras orientações. Traz. Né? Você fala o tempo inteiro inconsciente. Nesse slide, por exemplo, posso estar falando uma grande bobagem, mas veja, você me remete aqui à concepção do próprio campo cognitivo. As terapias cognitivas, elas trabalham com uma concepção semelhante de como se relacionam pensamentos, crenças... Daqui por diante. Daqui por diante, exatamente. Pensamentos, crenças,
como isso deflagra determinadas emoções. E aqui no lugar de sensações, a turma prefere falar em comportamentos. Né? Você tem crenças que vão deflagrar determinadas emoções, vão deflagrar determinados comportamentos. O resumo é o seguinte: eu não conheço quase nada de psicologia transpessoal, mas não está me parecendo tão estranho. Está mais, com a sua explicação, está mais familiar do que estranho. Né? É verdade, né? E eu considero assim, sabe, Paulo? Talvez o plus realmente esteja na espiritualidade. Está na espiritualidade, né? No trabalho com expansão da consciência. Né? Eu considero o seguinte: cada pesquisador, seja Freud, Jung, né, Adler, Moreno, Peirce, eles descobriram uma parcela da realidade. Sim. Né? Mas como a gente tem mania e tendência a formar tribos... Concordo. Nós somos ainda tribalistas. Dizemos, né, que não, né? Mas somos. Aí foi formando psicanálise, né? A análise junguiana, adleriana, né? Gestalt terapia, psicodrama, rogeriano e por aí afora. Mas se você vê, o Freud, ele traz a questão do inconsciente, da associação de ideias e as defesas do ego. Né? Vamos pegar isso daí. O Jung já traz o inconsciente coletivo, a coisa dos complexos a serem trabalhados, os arquétipos, né? E aí ele expande, começa a introduzir a questão do espiritual aí, né? Mas de forma muito sutil. Aí vem a Saggioli, que foi um psicanalista, né? Médico, todos eles eram médicos, né? O Freud era neurologista, sim. A Saggioli, e aí ele, por influência das filosofias orientais, ele modificou a cartografia e introduziu o self espiritual, compartimentalizou o inconsciente em 3 camadas, né? E incluiu o inconsciente coletivo do Jung. Aí todos trabalhavam com fala, com lembranças, o Saggioli com técnicas também. Aí vem o Moreno. Ele diz, por que vamos falar do passado? Vamos dramatizar. Ele gostava de teatro, né? Aí trouxe o teatro para a psicoterapia e fez o psicodrama. Sim. Aí o indivíduo dramatizando, ele regride. Não vá falar isso para um psicodramatista, né, que talvez ele nem goste. Mas ele regride, ele entra em transe, regride e revive a história como se estivesse acontecendo agora. E aí a possibilidade de trabalho é maior do que só falando. Né? Veio o Peirce e disse, vamos fazer o teatro dentro da mente. Aí criou o Hot City, criou outras técnicas para trabalhar sonhos, etc. E aí vieram os demais depois, disse, vamos trabalhar em termos de voltando para a infância, né, para o passado, que não é só infância. Você pode trabalhar com regressão para voltar para ontem e entender por que é que reagiu ontem daquela forma. Né? E aí vamos voltando. Veio Otto Rank, falou sobre o trauma do nascimento, já antecipou a história. Né? Aí depois outros que falaram sobre a vida psíquica do feto. Né? E quando você trabalha com regressão de memória, você encontra a vida psíquica do feto, porque não é propriamente o feto, aquele grupamento de células, né? É a consciência que ali se encontra, né? Já formatada, colaborando para formatar aquele corpo dali. Então são pomares, na minha visão, que é uma visão que eu trago para a religião também, cada um são pomares, frutas saborosas. Eu posso gostar mais de um, esse é o meu eixo central. Mas nada me impede de buscar ferramentas nos outros, né? Eu tenho um eixo central. Minha visão é a transpessoal. Mas aí eu posso pegar o Hot City, do Peirce, né? Posso pegar material do psicodrama, posso pegar material da constelação, e a gente vai saindo da tribo, né? Vai ampliando, as possibilidades, inclusive, trabalhar com as pessoas. Isso, e com isso a gente amplia também a percepção, a compreensão da gente e do outro, né? Não fica só na abordagem de uma tribo. Eu posso ser psicanalista,
digamos, é o meu eixo central. Mas eu posso conhecer das outras. E, trabalhando no meu eixo central, aproveitar material das demais. Muito bem. Essa é uma tendência hoje, né? Eu acredito que sim. Sim. Se fala muito hoje em integração, né? Em trabalhar de modo integrativo, que é um pouco isso que você está colocando. Gerardo, nosso tempo voou. Isso. O tempo foi embora, né? E eu concluo esse nosso papo com a seguinte convicção. Vai ter que ter a parte 2, né? Porque eu imagino que ainda teria tanto que se dizer, né? Tem para que as pessoas ajudem a... Como é que está, só para a gente terminar, como é que está o estado assim, da abordagem transpessoal local aqui na cidade, em Maceió? No lugar? Tem muito terapeuta transpessoal? Muito não, mas já tem um número tem uma turma bom. Boa. Né? Há uns 25 anos atrás, né? Talvez só tivesse, eu acho que eu mesmo aqui. Né? Hoje tem um bocado de gente. Eu realizo um curso de formação em psicologia transpessoal, que esse ano foi um ano sabático, né? Eu não fiz, sim. Né? Mas para o ano vai ter. No Nordeste, quase todo tem cursos de formação em psicologia transpessoal. No Brasil tem outros. Então já tem muita gente, né, trabalhando com a abordagem transpessoal. No país todo, né? No país. Tem muita gente, por exemplo, que fez formação em psicanálise ou gestalt, continua. Gosta mais daquele enfoque, é psicanalista, mas utiliza muitos recursos transpessoais que você vai ver no final, está dentro daquilo que Freud descobriu, que foi um gênio, né? A associação livre, tudo mais. Esse processo continua. Eu fiquei muito feliz, eu descobri um interesse muito grande em psicologia transpessoal. A gente estava conversando aqui nos bastidores, na Associação Nacional de Pesquisadores em Psicologia, chamada ANPEP. Eles têm lá grupos de trabalhos diferentes, e tem um desses GTs é Psicologia e Religião. E boa parte do pessoal, dos psicólogos que compõem esse grupo, são pessoas vinculadas à psicologia transpessoal, que eles vão chamar lá de não hegemônica, prática não hegemônica, contra-hegemônica. A academia gosta, né, desses nomes bonitos. Mas eu estou citando isso só para dizer que o cenário hoje, como você disse, a academia está modificando a postura, né, em relação a essa abordagem. O cenário hoje é melhor do que alguns anos atrás. Bem melhor. Gerardo, você gosta das redes sociais? Você está aí nesse mundo? Tô, também. Você está e quais... Para divulgar meu trabalho. Exato. Eu queria terminar pedindo para você deixar aí seus contatos, suas redes, para a pessoa conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tem no Instagram, tem um da clínica, né, que é Clínica Lumenal. Ótimo. Né? Clínica Lumenal. Tem o meu, que é G_Campana. Né? E a clínica também tem no YouTube. Tem canal no YouTube? Um canal no YouTube, que é Lumen Expandindo Consciências. E o que se encontra lá? Vídeos seus, é isso? Tem vídeo. No YouTube tem vídeos meus, tem entrevistas, né? Mas tem mais vídeos meus, né? Que ainda sou eu quem mais faz lá do pessoal, né? Mas tem de outros colegas também. Ótimo, tá bom então. Olha, eu quero te agradecer, quero te parabenizar pela trajetória toda, pela carreira já de mais de 40 anos, segundo, né, você colocou aqui. Quero te parabenizar pelo trabalho e terminar te agradecendo por ter dedicado esse tempinho, essa horinha, para estar aqui com a gente e prestando esse serviço, que eu acho que foi um episódio muito especial aqui. Nós não tínhamos nenhum episódio falando sobre psicologia transpessoal aqui no Ser Psicast, e hoje, com certeza, não só eu, mas quem chegou até aqui sabe muito mais do que sabíamos. Então, muita gratidão e espero poder ter a parte 2, a 3... Né? Bom, eu que agradeço, porque é bom demais falar do que a gente gosta. Né? Sim. E será um prazer, né, voltar outra vez aqui. Maravilha. Gente, olha só, um episódio fantástico, muito esclarecedor, né? Principalmente para quem gosta de psicoterapia. O campo das psicoterapias é muito vasto, mas eu termino com essa... Eu disse isso durante a conversa, termino reafirmando, né? A psicologia transpessoal, apesar de sua longa tradição, ainda é pouco conhecida, então eu acho que essa foi uma conversa introdutória, mas apesar disso,
muito esclarecedora. Eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar desse conteúdo. Pega esse link, especialmente você que está no YouTube, bota lá no grupo da faculdade, manda para um amigo que se interessa aí sobre essas coisas. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa conversa. Especialmente para quem está no YouTube, não esqueçam do QR Code aqui em cima da tela. Esse QR Code vai direcionar vocês para 7 dias gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo. Entrem lá, aproveitem, assistam às aulas, façam os cursos. Vocês vão gostar muito de tudo que está lá dentro da plataforma, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Cuidem sempre da sua saúde mental. Um grande abraço e até o próximo episódio.